José Maria Esteves Laranjeira nasceu no dia 23 de dezembro de 1895, na vila Trás-os-Montes, em Arco de Valdevez, Portugal. Filho do casal Joaquim e Rosa Maria, José Maria veio ao Brasil no início da década de 20 do século passado, com o sonho de tentar a vida em terras pernambucanas. Ele veio ser pasteleiro-chefe da padaria e pastelaria suíça, uma das grandes empresas do ramo na região. Anos depois de sair da pastelaria suíça, José Maria continuou aprimorando e comercializando suas iguarias em sua própria firma, que abriu no fundo de sua casa, em ponto de parada na Avenida Beberibe. Para ajudar no sustento da família, ele mesmo literalmente colocava a mão na massa, para produzir pães, biscoitos e principalmente bolo, sua grande especialidade. Já Regina Donatila do Nascimento nasceu no dia 3 de junho de 1909, na cidade de Limoeiro, em Pernambuco, mas talvez você só conheça como Regina Celes Laranjeira, nome que adotou após o casamento, em homenagem a um cântico dedicado a Nossa Senhora. Regina foi um dos 16 filhos do casal Manuel Francisco do Nascimento e Deolinda Donatila do Nascimento. Costureira talentosa, ela bordava e prestava serviço regularmente para a renomada camisaria Confiança. Regina também teve que trabalhar duro, e para poder fazer isso, contou com a ajuda da própria filha mais velha, Maria de Jesus, no cuidado com os demais filhos. E é através de 3 filhas do casal, Maria de Jesus, Nena e Rosa, que vocês saberão um pouco mais sobre a vida de José Maria e Regina, que iniciaram a família que gerou 12 filhos, 26 netos, 39 bisnetos, 4 trinetos e 25 agregados. Papai, trabalhando na padaria suíça, conheceu uma pessoa que morava lá, não morava, né? E levou ele até lá e ele ficou conhecendo a família, não foi nem só a mamãe, a família, né? Era uma venda muito grande, onde tinha muita gente que ia até lá, então eles lá começaram, né, a se conhecer. Não assim como namoro ainda, só conhecimento, né? Depois o tempo foi passando, ele começou a se interessar por mamãe. E ela não dava muito crédito a isso, né? Tinha muito medo dele. E foi vindo, né? Foi indo até que chegou a casar. Né? E depois... Mas antes disso tem um parênteses, né? Porque qual era o medo que mamãe tinha dele? Que ele já fosse casado. Que ele já fosse casado, tinha, porque ele já tinha mais de 30 anos, né? Já estava com 30 anos. Aí mamãe tinha medo que ele já vinha fosse de fora, uma pessoa que vinha de fora, vinha de Portugal já casado, né? Aí ela tinha esse receio. Uma das coisas que mais ficou marcada entre o casal é essa luta que eles viveram, né? Para sustento da família. Além desse trabalho de papai, por um lado, de mamãe, por outro, e na criação dos filhos e sustentação, havia aquele grande amor, havia o respeito, havia união, e isso foi a religiosidade, né? Há muita fé muito grande em Deus, na Virgem Maria, e assim, essa união deles foi transferida para a família toda. Todos os filhos, graças a Deus, são assim muito unidos, graças a esse referencial muito forte, né? O legado que ele deixou para a família, esse de união, muita união entre os filhos. Entre os irmãos. Durante os 34 anos de casamento que eles viveram, né?
pessoa que não tinha trabalho. Dentro de casa, não digo um trabalho doméstico não. Né? Esse, como qualquer um, podendo se livrar, não faz, né? Mas era assim, lá em casa, com meu pai e meu avô, ninguém entrava ninguém para fazer nada. Tudo naquela casa era feito por eles. Nós, na casa da Avenida Norte, ele comprou a casa e com o resto do dinheiro levantou outra casa em cima da que tinha. Que era uma casa pequena, comprida, mas baixinha. E eles aumentaram, sabe? Cobriram, fez as paredes, cobriu, depois foi derrubando a casa, fazendo as partes da casa, derrubando a outra. Papai, vovô. E eu ajudando, né? Carregando o casa para lá, puxando para cá, e sobe na parede, desce a parede, e lá vai aquela luta, e tudo que era parte elétrica, hidráulica, tudo feito por eles. Então, eu, até hoje, na minha casa, faço tudo. De um buraco na parede para colocar um quadro, a um buraco no chão para escoar água. Faço de tudo. Não entra ninguém ligar para fazer nada, porque eu faço tudo. Um interruptor, uma lâmpada, seja o que for. Aprendi com papai. Com papai e vovô. Meus dois exemplos assim. Ó. Minha tia Ernestina também era uma danada, também gostava de mexer em tudo. Aprendi com ela a mexer em tudo. Ela só tinha 4 anos e meio quando ela morreu. Eu aprendi tanta coisa com ela, vixe Maria, que pessoa maravilhosa. Uma característica assim de papai é que ele gostava muito de falar em rimas. E a gente lembra bem, né, e Maria deve lembrar mais ainda isso, que as pessoas pediam, diga seu laranjeiro, diga aí alguma poesia, fale aí alguma coisa. Então, aí ele ficava assim, olhando para a pessoa. E cantava tanto. Cantava, né? Aí ele pegava, fazia um sorrisinho. Que eu sei em Portugal, é com ele que eu aprendi. Não é? E naquele sorriso ele já estava assim, raciocinando o que ele ia falar, né? A rima que ele ia dizer no momento. E ele terminava dizendo também, assim, algumas palavras. Agora realmente eu não me lembro, porque ele era como se fosse, ele improvisava, era como se fosse um repentista, né? Todo bom português, no domingo tinha que ter o vinhozinho, claro, né? Minha filha, domingo para ele, para os mais adultos. Todos os dias. A sangriazinha, que a gente, quando era sangria, tomava sangria. Com água e açúcar para as crianças. E mamãe com aquele almoço, né? Dominical para a família toda. É uma coisa assim que marca muito, né? Esse elo, essa amizade. Era humano demais, lindo demais. Era tão humano que faltava pra gente. Era aquele que tinha um coração, né? Em casa não faltava. Faltava para os outros, para casa não faltava. Tinha confiança nas Porque pessoas. ele podendo dar, não ficava. Era impressionante. Eu mesmo tinha, papai, não é assim, pai. Tem um menino que precisa das coisas. Mas aquele precisa mais, minha filha. Tinha um coração aberto, né? Para as necessidades das pessoas fora de casa também, né? Em casa e fora de casa. Tinha um coração muito bondoso. Eu trabalhava. Era uma pessoa paciente, muito paciente, né? Era uma Estudava, característica dele. E trabalhava e não tinha direito a ter um tostão para mim. A única coisa que eu gastava era com as passagens de ônibus. O resto era para estar dentro de casa. Mas ele não enxergava. Porque, né? Quer dizer, que a gente fazendo e ele dando. Ah, eu brigava. Sou muito preocupada com a educação dos filhos. Isso muito empenho, uma luta para botar grande, esses filhos né? para estudar. Desaparecia de casa, podia ver. Foi atrás com bolsa. Era Bolsa de estudo, né? Porque na época só tinha escola pública, era o colégio, IEP, né? o IEP e o colégio estadual, né? Aqueles dois. Então era muito difícil.
Era preciso cartãozinho de político para poder Pinto conseguir. Júnior, era a escola? Era a escola Pinto Pinto Júnior. Júnior. Aí ela ia atrás de bolsa para a gente estudar. Ela tinha umas Não amizades dava. boas, sabe? Porque Eu ela mesma fazia ela parte foi daquelas ela foi irmãs mãe cristãs. cristã. Isso. Aí, por Então, conta disso, Ela tinha umas amizades. as esposas dos governadores, todos Isso. pertenciam também, sabe? E ela, Ia atrás Fazia dessas pesquisa. senhoras para conseguir bolsa de estudo para a gente. E não era fácil, né? Porque Não. ela enfrentava enormes filas. Isso. Passava ali uma manhã e dava com a tarde Inteira. para ser ela já estava acostumada, atendida. minha filha, desde menino pequeno, que ela ia Pra para conseguir. fila, atrás de médico. Grande de- sacrifício, né? Muita dedicação. Para hospital. Um beijinho, de um abraço, de um carinho. Melosa, afetuosa, beijoqueira. Beijoqueira. Mas também com isso, né, tinha os filhos que eram os filhos, né, que sempre foram assim muito apaixonados por ela, e netos, bisnetos, e ainda lamentou não ter tataraneto, porque senão era tudo na base do beijinho, do cheirinho, do abraço, aquela atenção assim bem carinhosa, Uma coisa né? que eu sempre admirei, os netos dela muito carinhosos com ela. Todos. E uns E especiais, eu respeitoso, né? Todos da muito atenção que tinha com mamãe, o carinho, meu Deus, né? Marcelo. Tu sabe que hoje em dia é comigo? Vixe, Que Maria. bom. Eu não posso dizer nada que ele já está fazendo. Que bom. Eu digo, não exagera, filho, não exagera. Mas Mas eu conto com ele assim como conto comigo mesmo. Preciso olhar Uma eu. coisa que me emocionou ver no enterro dela, todos os filhos de Maria aqui, os netos, de Natal, tudo, né? veio todos, tudo, a família toda ali presente. Que como era nas horas de alegria, nessa hora de dor, também ali. E quando papai morreu, ela sentiu muito mesmo, porque ela tinha grande afinidade com o papai. Quando Maria falou, eu lembrei que Lourdinha também fez esse comentário. Senti muita saudade de papai, porque tinha grandes afinidades, gostava de conversar, gostava de estar próximo a ele. Então isso é também assim, um sentimento da parte dela, né? Então, assim, a minha convivência com o papai Foi menor, né? foi menor. A falta dele não foi tão sentida por mim. Eu já tinha, ele vivia sempre muito mais doente, já era uma pessoa muito mais
dependente, em que a gente vivia muito mais fazendo por ele, ajudando ele. Então não foi uma coisa tão sentida. Agora, mamãe foi sempre uma pessoa muito presente na minha vida. Sempre contei muito com ela, todos os momentos. Nas alegrias, quando era para fazer uma festinha, quando era para organizar alguma coisa, sempre contei com ela. Ela vinha para minha casa, me ajudava com a maior boa vontade, e nas horas de necessidade, em todos os momentos. Então, é uma lembrança que me traz muita, muita saudade. A perda de papai, para mim, foi muito dura. Inclusive porque na época que ele morreu, você se lembra de que papai morreu? Me lembro ele em cima da cama. Ele passou 15 dias em coma. 8 dias com uma trombose, não foi? Trombose. Ele teve uma trombose. Uma trombose, foi. E passou 8 dias sem falar, sem nada. Paralítico. Em cima da cama. Esperando só a morte. E ele não queria mais viver. Ele se recusou a tomar remédio. Ele se recusou a comer. Foram 8 dias. Eu passei 8 dias de noite, eu ia para minha casa com meu marido. Mas o dia eu passava inteirinho junto dele, só cuidando dele, alimentando, tentando alimentar, que ele não queria comer, fazendo a barba dele. Ele fazia, deixa minha filha, sem falar, sabe? Deixa, aquela cara agoniada. E eu ajeitando, eu cortando o cabelo, ajeitando ele, até que ele expirou. Embora. Então, aqueles 8 dias que eu passei com o papai, representou quase que minha vida toda. A vida toda que eu tive com ele. E senti demais. Senti demais a perda do papai. Já a mamãe é diferente. Foi aquela pessoa que estava com a gente o tempo todo, Maria para aqui, Maria para ali, mamãe precisava. Eu precisei de mamãe, mas toda a vida a mamãe precisou muito mais de mim. Acho que vocês notavam isso, toda a vida. E no final dos tempos ela já me chamava de mãe. Mamãe, a senhora que é minha mãe. Você é minha mãe também. Era desse jeito. Quer dizer que foi uma coisa assim. Uma troca, né? E quando, de amor, né? E quando chegou aquele final de mamãe, eu achei tão trágico. Eu sofri tanto com aquilo. Eu entrei em desespero por causa daquela situação de mamãe naquele hospital, naquela UTI, naquele sofrimento tão grande, que eu me anulei. Quando ela morreu, para mim foi assim uma paz. De tanta angústia que eu senti naquele tempo. Foram 3 meses, não foi? Quase 2 meses e meio. Para mim foram 3 meses de angústia que eu sofri de ver. Então, foi uma pronto. Graças a Deus descansou. Com tanta agonia, tanto sofrimento, tanta dor. E olha que eu não estava todo dia aqui, né? Eu vinha, mas ia embora. Mas eu de lá não sossegava. E ver aquela angústia, aquela agonia, aquele sofrimento, aquela coisa, deixa Maria. Vá ver mamãe. Mas para que eu ver mamãe que ela não sabe que eu estou aqui? Nunca, uma vez sequer eu estive junto dela para ela saber que era eu que estava junto dela. O que é que eu vou fazer lá? Por isso eu ficava na vida. Ficando ausente, né? Mas fiquei, viu? Sofri demais naquela época. Eu já estava intolerável dentro de casa, insuportável junto com tudo, com todos. Ninguém me suportava, de tão angustiada que eu vivia. De maneira que é uma saudade, assim, de paz que eu sinto hoje. Mas assim, em relação a papai, né, esse momento de saudade,
Assim, Maria conviveu mais com o papai, né? E tem muito, como Walter, Lourdinha, né? Valdir, eles tiveram maior convivência. Dilena, para nós, Zezinho e eu, a gente realmente teve assim, muito tempo de ausência de papai, muita presença em hospital, visita de papai em hospital, essa coisa toda. Mas é claro que a gente, todas nós, temos aquele amor assim intenso no coração, que sabíamos que ele era, além de ser nosso pai, ele era uma pessoa assim muito boa, carinhoso, né? E a gente sempre teve assim boas lembranças, apesar de assim, ter muita convivência dele, mesmo em casa, assim, doentinho, sem muitas condições, né? No trabalho, assistência à família, já não estava muito presente, assim, no sentido das brincadeiras, tal, que ele poderia ter conosco, que nós éramos menores. Mas é uma saudade, assim, muito boa, né, de papai. E me lembro, quando ele faleceu, que Maria ficou, assim, muito desesperada, chorando, e uma das pessoas que ela abraçou foi a mim, e eu disse a ela: Maria, não se aperrei tanto, porque papai estava aí sofrendo muito e ele agora descansou. A gente tem que pensar na pessoa dele, no sofrimento que ele estava passando. Então agora ele descansou. Isso aí era um conforto, né, também para mim. E apesar que assim, no momento do sepultamento a gente sente assim aquela emoção forte, né, que é assim, a dependência, a despedida física, né? Realmente. O exemplo de vida que ele deixou para nós. De luta, de respeito, muito respeito que não tem. Honestidade, né? Sim. Pessoa sincera, tranquila, Por exemplo, não tem maior legado que esse. Eu acho que é a opinião das outras também. Além disso, esse o fato assim também, papai e mamãe, né? Essa união entre eles, essa firmeza de caráter, essa lealdade, honestidade e esse amor grande entre todos, né? Entre eles dois e com os filhos, que deu essa unidade na família e que a gente reflete para nossos filhos, procuramos refletir pelo menos, né? Isso. Para os filhos, netos, né? E se Deus permitir, sim, todos que também procurem se unir com os outros.